centro espírita para ele e disse assim, sabe, o nome dele é Samuel, sabe, Samuel, eu descobri que eu sou capelina. Aí ele disse, então faz o seguinte, não conta nada para ninguém, porque aquele povo que veio de lá não era flor que se cheirasse. Fica na sua, né? Que é a melhor coisa. Bom, muito bem, pessoal, nós vamos falar a respeito do poder da linguagem e nós recomendamos o livro Fonte Viva, que, aliás, daqui pouco mais de 3 meses estará completando 70 anos do seu lançamento. Foi lançado em 1956. E a lição que nós nos baseamos para as nossas reflexões da manhã é a de número 43, cujo título é Linguagem. É interessante verificar a capacidade de um espírito e o quanto nós, e isso é importante, não fazemos modificações aos saltos. É uma questão de um eterno evoluir, né? Porque vamos evoluir sempre. Conhecemos como a maior capacitação evolutiva do planeta a condição do espírito crístico, que se colocou no planeta com a personalidade de Jesus, né? Que é a maior expressão, modelo e guia, conforme os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, para todos nós. A maior expressão de amor que se tem conhecimento no planeta até hoje. É interessante verificar como esse processo vai se dar continuidade. A condição crística não deve ser uma condição que se finalize ali, porque não há um final. Por isso que ele vai nos recordar, não é? Naquele ensinamento, podeis fazer o que faço e muito mais. Quando a gente presta atenção no ensinamento, não é que ele disse, ouvistes, sois deuses, né? Que se refere lá à base do Velho Testamento, Salmos 82, versículo 6, que diz, sois deuses, filhos do Altíssimo. E ele faz essa colocação, ouvistes, sois deuses, podeis fazer o que faço, e, esse e tem uma importância fundamental, e muito mais, significa, tem gente que está fazendo mais do que ele pela lógica. Então, essa evolução, ela não terá fim, mas ela respeita as características nossas sem grandes saltos de uma hora para outra. A nossa natureza evolutiva não dá saltos, senão seria um desrespeito ao nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a questão fundamental da expressão da justiça de Deus em nós mesmos, né? Somos os causadores, causadoras, e nos responsabilizamos pelos efeitos, que, na grande maioria das vezes, são bons, né? E quando não são, é porque não fazemos correto da primeira vez. Mas é interessante falar a respeito desse espírito Emmanuel, sobre essas características, para nós verificarmos. Vamos nos remeter ao livro Renúncia, que traz uma história de Alcione. Nós até citamos na aula, aliás, no evento anterior, que foi uma aula, esta obra. Sugerimos a sua leitura. A protagonista é Alcione e ela tem um amigo que é o Frei Damião, que é uma das reencarnações daquele que seria Emmanuel, o espírito, o mentor de Francisco de Xavier. E num diálogo de Alcione com o Frei Damião, ou seja, Frei Damião Emmanuel, ele diz o seguinte, o Evangelho de Jesus é tão rico que ele não deve ser estudado capítulo por capítulo, e sim versículo a versículo, ou seja, parágrafo a parágrafo. Tanto é que, se nós vamos estudar as obras de Emmanuel, como essa, por exemplo, nós temos o Fonte Viva, temos Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, entre outros, nós vamos verificar que ele apanha um versículo, ou, se você preferir, um parágrafo, e trabalha com profundidade e objetividade e, ao mesmo tempo, simplicidade, porque para ensinar não precisa, né, ser difícil, aquele parágrafo ou aquele versículo, e por vezes o versículo não está inteiro, não é o completo, ele pega uma parte só de um versículo, e o que impressiona ainda mais é que ele, às vezes, pega o mesmo versículo para fazer análises com características diferenciadas de um assunto ou de outro. Incrível, porque é o mesmo Espírito,
mantendo a mesma estrutura, porque não é um livro de mensagens, esses livros citados aqui, são livros de estudo do Evangelho, versículo a versículo, conforme ele faz a recomendação para Alcione, no século XVII, no reinado de Luís XIV, que se dá em Paris, né, na França, mantendo as mesmas características. E então nós destacamos desta lição, e recomendamos depois a leitura, né, a sua leitura para reflexões, etc. Você pode hoje entrar na internet e nós temos todas as obras da codificação e todos os livros de Francisco Cândido Xavier, e, aliás, de inúmeros outros autores ou autoras gratuitos na internet para que nós possamos. Então, às vezes, até mesmo só colocar o título da mensagem e a referência do livro, pegamos só a mensagem para a leitura. E o Emmanuel vai destacar desta mensagem o ensinamento de uma carta de Paulo para Tito, que está no capítulo 2º, versículo, parágrafo 8º, que ele diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Nós temos que fazer algumas considerações, né? Quanto à terminologia utilizada. Veja, adversário, a palavra interlocutor não existia, né? E a questão de que ele se envergonhe. O ponto todo nós precisamos sempre, até mesmo no Evangelho de Jesus, né? Nós precisamos sempre considerar. Jesus falava em aramaico, e os evangelhos foram escritos depois de 60 e poucos, quase 70 anos da sua partida. A comunicação se dava, na grande maioria, oralmente, porque esmagadoramente as pessoas eram analfabetas, né? Em cidades menores era 100%, em cidades maiores, como uma Roma ou uma Atenas, nós já trouxemos essa informação aqui, o analfabetismo era de 97%, ou seja, era a maioria esmagadora de analfabetos, então era oral. Então, nessas questões são a serem consideradas, né? O aramaico é uma língua extremamente pobre. Foi considerada morta, mas encontraram 2 vilarejos na Turquia que se fala o aramaico. É tão limitado que, se você muda uma vogal numa sentença, você muda o sentido da sentença, de tão limitado que é. Então, nós precisamos fazer considerações a respeito de qualquer processo de tradução. Né? Primeiro, que a coisa era oral, depois, como é que nós entendemos. Se nós contarmos uma parábola aqui e pedimos para que vocês possam contar essa parábola, né, ou uma historinha, não é? Porque a parábola é uma historinha, para outras pessoas, você vai acrescentar as suas emoções, né, as suas particularidades, as suas riquezas, na hora que você vai transmitir. Não é isso? Acontece conosco. Nós lemos uma mensagem, por exemplo, aquilo que nos toca de certa maneira não será efetivamente a mesma, né, ação sobre outra pessoa. Vai depender muito. São valores, conquistas, experiências, conhecimentos, etc., que pertencem a nós ou a determinada pessoa, e essa é a nossa riqueza. Não é que nós somos criaturas únicas. Essa aqui é a nossa beleza. Não existem 2 de nós. Nem nos gêmeos e univitelinos, que eles são uma clonagem natural, você tem, às vezes, características semelhantes, mas você tem 2 espíritos ali se manifestando, por vezes, com valores diferenciados em determinados aspectos. E, a respeito dessa questão da linguagem, nós fomos buscar em Jesus, né? Aliás, esse é um trabalho de inteligência artificial feita no Santo Sudário, trazendo as características de como poderia ser Jesus, né? Não aquelas imagens europeias, né? E sim há uma imagem um tanto quanto que parece-nos real. Mas ele diz, e Lucas registra, no capítulo 6, no versículo 45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala daquilo que está cheio o coração.
E, aliás, o coração também é um cérebro, né? Que se descobriu que nós não temos dois. A questão da região do intestino, estômago, etc., e o nosso cérebro, o coração também tem células que você encontra no cérebro, né? Porque ele surge primeiro no processo da nossa formação, depois ele desce para o tórax. Que incrível, né? Por isso que você diz assim, eu amo você de todo o meu coração. Não é fantástico? Onde você fez a declaração para ela, você não fez isso? Querida, eu amo você de todo. Se você ficar na frente do espelho dizendo eu, você vê onde é que vai surgir toda a movimentação energética. Não é aqui, é aqui. Você sente aqui. Nós sentimos. Não é fantástico isso? Isso somos nós. Isso somos nós. Por isso que a gente precisa se valorizar, não é verdade? Não é viver fantasia. Não é viver utopicamente, fantasiosamente. É viver a realidade de nós como espíritos, criaturas únicas, né? Os deuses que Jesus falou. Mas ele aí tem um outro ensinamento também, que Jesus pega meio pesado. Ele diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Está em Mateus 12, 34. Se nós formos analisar, não tem a menor condição de um espírito com uma envergadura de um Cristo ter falado desse jeito. Não é verdade? Não faz o menor sentido. Imaginou? Um ser que ama indistintamente. Chegar, suponhamos que tivéssemos aqui um palestrante como, vamos falar de espírita, né? Um Chico Xavier. Imagina um Chico Xavier de virar para nós e dizer assim, raça de víboras. Eu ia sair daqui rastejando. Não é verdade? Faz o menor sentido, né? Um espírito com uma envergadura dessa fazer uma colocação rude. É claro que é uma entendimento, uma tradução que não é adequada a um ser que ama. Porque façamos uma análise do todo. Um ser que pendura numa cruz, que era a penalidade máxima que os romanos infligiam para criaturas que haviam causado dano a um cidadão ou uma cidadã romana ou causado dano ao Estado romano. Era a pena capital que os romanos reservavam. Uma criatura que está pendurada na cruz, né, se dirige ao Pai dizendo, eles não sabem o que fazem. A gente tem que pegar Jesus que por inteiro. Não é uma passagem, é por inteiro. Imagina um indivíduo que diz eles não sabem o que fazem. Ele está fazendo uma rogativa. O pessoal está matando o sujeito. Ele está fazendo uma rogativa, uma intermediação com o Criador. Vira-se para as criaturas que ele é responsável. Porque ele é responsável. Ele diz, das ovelhas que meu pai me concedeu, nenhuma se perderá. Então, que ele é responsável, ele nos conhece em profundidade. Nós não nos conhecemos. Ele nos conhece. Como espírito crístico, responsável por toda a estrutura do planeta, não só por nós, por todas as dimensões deste planeta, por toda a criação relativa a este planeta, em qualquer dimensão, ele nos conhece em profundidade. Ele sabe como é que a banda toca dentro de cada um. Ponto. Por isso que quando a gente fala com ele, não fica com rodeios. Fala com uma pessoa que te entende, que te gosta, que te ama em profundidade e diz aquilo que você precisa, ou louva, isso foi espiritual, ou louva, ou louva, etc., seja de que maneira for, de uma maneira natural, porque o contato ele é, além de ser natural, porque ele não está distante de nós, né? Uma mente crística é 100% consciência. É a mesma coisa que se nós tivéssemos uma estrela envolvendo o planeta.
Não só o planeta, como também já citadas demais dimensões. Por isso que, quando nós vemos a grandeza dessa entidade, nós verificamos que não seria plausível, não é? Ele, principalmente sendo pessoas de há 2000 anos atrás, extremamente primitivas, ainda, não é? No desabrochar de determinadas qualidades que ele compreendia nos seus apóstolos. O Pedro era um indivíduo rude, né? Um indivíduo rude. Às vezes o Jesus tinha que dizer, não, Pedro, não é por aqui, calma, né? Devagar com andor, não tinha andor, também não tinha santo, né? Porque o santo é de barro, também não tinha essas coisas, mas é mais ou menos por aí, vá com calma. Por isso que ele veio para nos ensinar o básico da gente utilizar desse recurso, que é um recurso impressionante, de nós podemos transferir do que somos, gradativamente, aos demais pessoas, pelo recurso daquilo que nós podemos falar para os outros. Na verdade, nós podemos levantar criaturas, curar criaturas, ou simplesmente destruí-las. E é tão uma verdade que esse cientista, que acabaram chamando ele de pseudocientista, ou que ele fez pseudociência, que é conhecido, acreditamos, de todos nós, que é o Masaru Emoto, que desencarnou em 2014, ele submeteu a água a determinados sons, e depois ele cristalizou, ele congelou, pegou os cristais e colocou os cristais. Essas fotos estão para o mundo, mas chamado de pseudociência. Porque se eu não sei aquilo que você consegue chegar a um resultado, não necessariamente você esteja fazendo pseudociência. Pode ser que eu seja limitado no meu conhecimento, não é verdade? Você vai tomar passe daqui a pouco. E muitos de nós, por vezes, temos enfermidades curadas ou temos um processo preventivo para que elas não aconteçam em nós, elas não se materializem. Por isso que Emmanuel, aproveitando a deixa, eu não consigo resistir, aproveitando a deixa, ele diz assim: quando a prova chega e encontra a pessoa no trabalho, no bem, seja ele de que natureza for, a prova poderá ser postergada, ou seja, adiada ou eliminada. Por isso que ser bom é ser inteligente sob todos os aspectos. Porque se a gente vai ser submetido a uma prova, mas você está trabalhando no bem, para que vai tirar a criatura dessa estrutura de benefício, não só para ela, mas dela para com os outros? Olha como são inteligentes as leis divinas e agem em nosso favor. Segura aí, não está na hora, vamos esperar. Não, mas ele continua, ou ela continua insistindo nas atividades benéficas em favor dela mesma, né, dela mesma pessoa, em favor das outras pessoas. Elimina isso porque não faz mais sentido. Por que não faz mais sentido? Porque, de repente, fazer o bem, como nós sabemos, num planeta que ainda estamos com espíritos de expiação em provas, às vezes não é tão simples, não é verdade? Se acende a luz, sempre tem alguém que quer apagar. Sempre foi feito desse jeito, vem você agora querendo mudar as coisas. Quem de nós já não ouviu isso? Enfim, bom, mas o que importa é o resultado, né? Ele depois fez a cristalização, congelou e fez a análise e trouxemos alguns aspectos do que a palavra pode interferir na vida das pessoas, ou até mesmo aquilo que nós ouvimos. Porque você tem ali ela submetida a uma sinfonia de Mozart, depois você tem ela submetida à Imagine do John Lennon, a palavra de amor, Fujiwara Before Prayer or After Prayer, é a água de uma das represas japonesas que ele pegou in natura, depois ele submeteu a uma prece. Já percebeu o que acontece na água fluidificada? Olha o que a gente toma ali naquele copinho. A gente não tem noção, às vezes, do que está acontecendo. A gente não está nem falando do passe, nós estamos falando já da finalização. Aí também ele faz, né, aspectos da paz, de gratidão, não é porque o thank you aí não é um obrigado, é um aspecto de gratidão
O outro aspecto é I kill you, ou seja, vou te matar. Isso não precisa necessariamente, não é uma ameaça direta. A gente sabe que a nossa comunicação ela se reflete em duas dimensões. Né? Quando nós pensamos, nós lançamos o verbo na dimensão paralela e depois nós materializamos nesta dimensão, né? Porque a gente pensa primeiro do que fala. Ou seja, agem ao mesmo tempo, se conectando na paralela com mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, abastecendo e sendo abastecido, processo de retroalimentação. E aqui também, né, nos conectando com pessoas, situações, etc. E seja ela de que a forma que ela for expressa, se é desse jeito ou se é desse jeito, tanta diferença nenhuma faz. Por isso, os cuidados que nós temos que ter, não é? Quando a gente vai fazer um processo de comunicação, para verificar que a outra criatura com a qual nós nos dirigimos também é uma criatura sensível. E outro aspecto, ele também, a questão da compaixão, agradecimento de novo, de sabedoria, submetido a uma música de heavy metal, é meio... Assim, isso não quer dizer, se você gosta de heavy metal, que a sua situação em matéria de corpo, porque 73% a 75% da nossa organização fisiológica é o quê? Água. Tem influência ou não tem? A Lua tem influência na gente, não tem? A Lua faz influência em nós. Aliás, faz influência no planeta, que dizer, em nós. A repetição aqui e a questão de chamar alguém de tolo. É tão interessante porque essas informações não são novas. Para se ter uma ideia, alguns dados científicos que não são novos. Né? O psicólogo Albert Mehrabian, hoje ele tem 86 anos, ele foi professor na Carolina do Norte, na Califórnia, a Universidade da Califórnia. Em 1967, ele foi o pioneiro das pesquisas sobre a linguagem não verbal. Você já deve ter visto essa pizza que é feita em relação. Mas, mais atualmente, mais recentemente, a análise de milhares de entrevistas e negociações comerciais comprovam que a linguagem não verbal responde por mais de 60% das mensagens transmitidas. Você não só fala, o todo, o seu corpo fala. E não importa, às vezes, que a gente esteja numa videoconference, porque a nossa faixa fala, não é? Uma realidade. Né? As expressões, para quem capta as expressões, percebe se a pessoa, por vezes, está sendo sincera ou não necessariamente. A título de exemplo apenas. E outra coisa, o destaque pela voz. A comunicação é muito mais poderosa do que as palavras. Ela é composta por essa condição aqui. Palavras, corporal não verbal, ou seja, o corpo fala, e o tom de voz dá o recado. Tão importante que André Luiz, nesta obra, Apostilas da Vida, tem uma mensagem, depois se você quiser dar um Google, a gente já citou várias vezes essa mensagem aqui, trouxemos apenas um parágrafo dela, a mensagem é de número 16, que se chama A Língua. E diz André Luiz, num dos parágrafos, não obstante pequena e leve, a língua é, indubitavelmente, um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Fantástico, hein? Olha o que a gente pode fazer com um músculo desse tamanho. Às vezes corta aqui o cabresto embaixo, sai mais, fica maior e tal. Não quer dizer nada, é um músculo. E, graças a Deus, já dissemos aqui várias vezes, né, todo exercício que você faça, a musculatura obedece, a língua não. E ela é um músculo. Você veja como Deus é bom, porque a gente às vezes usa ela de uma maneira inapropriada. Mas, enfim, como a gente está falando de comunicação, essa é a pizza da comunicação. Palavras, veja o quanto representa. Você já viu esse quadro, né? O corporal e o tom de voz. Essa pesquisa foi apresentada em 1967. Você lembra quando é que o Fonte Viva foi lançado? Que ano que foi?
que a gente falou assim, daqui a alguns meses ele completa 70 anos. Ele foi lançado em 1956. Né? O Merabian colocou, em 1967, o Merabian não é espírita. Nunca foi, segundo a gente sabe. Palavras, corporal e tom de voz, não foi? Emmanuel, 11 anos antes, traz uma obra onde ele diz, naquela lição 43, expressão, maneira e voz. A mesma coisa dita com palavras diferentes. 11 anos antes. Por isso que nós, em matéria de evolução, nós não criamos, nós descobrimos. Essa é a realidade. Criador é Deus. Nós descobrimos e adaptamos de acordo com a nossa necessidade. Querem ver como faz sentido? Livros Mensageiros de André Luiz, momento que ele está no Campo da Paz, cujo dirigente é Alfredo, e ele olha para a tela do Martírio de São Denis. Conhece essa história? O Martírio de São Denis é aquele caso que o Denis, que depois foi santificado, ele era cristão, não abjurou, o pessoal disse, então nós vamos te cortar a cabeça, literalmente. E cortaram a cabeça do Denis, e o corpo do Denis pegou a cabeça e segurou a cabeça por uns instantes. E depois, evidentemente, morreu, né? Porque, imagina o esforço. Mas isso é ridículo. Não é ridículo, não. Esse processo é possível ser feito com espíritos que estejam no local e utilizem do ectoplasma do corpo do indivíduo para fazer o processo junto com o corpo do indivíduo. Ok? Vide casos de subjugação, onde a criatura tem o seu centro nervoso anulado e o espírito faz ou o cara convulsionar ou faz o cara dizer certas coisas para as pessoas, comprometendo de maneira objetiva, quando não leva o indivíduo a se tornar um indivíduo violento, com tamanho grau de violência, que às vezes é uma mocinha frágil, que 4, 5 caras desses portes assim fortes não conseguem segurar. Seria mais ou menos o caso dele aqui com a esposa. Né? A esposa mais minhonzinho, ele mais forte. 5 caras não seguram. Não seguram. Mas por que isso acontece? Acontece porque eles se utilizam dos elementos ao redor, ou seja, das pessoas envolvidas, que pelo receio emanam magnetismo que espíritos que sabem utilizar pegam esse material e deslocam para a mocinha, envolvendo-a e transformando aquela situação de força absurda. Não tem milagre nenhum. O Denis não fez milagre, ok? Mas aí canonizaram o Denis, etc. Mas vamos deixar a história do Denis. E aí o André Luiz diz o seguinte, belíssima tela, o original está no Panteão de Paris. Aí eu falei dizendo, não. O original é esse aqui. O Bonnat, que era o pintor, quando dormia, olha o que dá para fazer quando a gente dorme. Se deslocava do corpo, como nós fazemos todas as vezes, vinha até aqui, contemplava a tela, voltava para o corpício, despertava e pintava a tela. Sensacional, né? Por isso que a gente descobre e adapta de acordo com as nossas necessidades, porque a criação é divina. Nós vamos adaptando. Então quer dizer, eu já tomei essa pela frente, já falei aqui. Uma aluna nossa disse assim, então quer dizer que Deus criou o parafuso? Nossa, imagina Deus criando parafuso na Home Depot. Cara, tem parafuso lá que eu não sei para que serve, mas tem lá. Deve servir para alguma coisa. Imagina Deus preparando os parafusos. Ridículo. Sejamos... o parafuso, não. O fuso, sim. Está na mente divina. Aí a gente adapta do jeito que acha melhor. Isso é fantástico, porque nós somos elementos de desdobramentos da divindade.
Deus se reflete na criatura. Por isso que Deus auxilia a criatura através da criatura, esteja ela encarnada ou desencarnada. Porque somos elementos da sua bondade. E aí a gente vai voltando aqui na questão da influência que nós temos através desse veículo de comunicação, né? Onde a gente também entende que não é só saber falar, como saber ouvir, sem antecipar julgamentos. A palavra pode ajudar, como dissemos, ou prejudicar quem a utiliza e quem a recebe. Pegar criaturinhas assim, o início da encarnação, o cuidado que se tem que ter, não com criaturinhas já assim, mas quando a moça está iniciando o seu processo gravídico, é de uma importância gigantesca o que se fala em torno da futura mamãe, porque o cidadão ali dentro pode estar consciente e estar registrando. São muitos os casos, os depoimentos de traumas de criaturas que não estão relacionados a outra reencarnação, mas situações que a moça, no estado de gravidez ainda inicial, para você ter uma ideia, onde às vezes ela nem sequer suspeita, porque o processo começa antes. Pegue lá capítulo 13, livro Missionários da Luz, autor André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, aonde ele fala sobre, o título é Reencarnação, e ele traz a reencarnação de Sigismundo. É tão interessante verificar que a influência, por vezes, em processos regressivos, e nós temos obras de psiquiatras americanos ou aqui nos Estados Unidos, e não são novas, que trabalharam com questões regressivas e verificaram que muitos traumas de criaturas que se apresentavam na fase adulta tinham ocorrido quando a criatura estava sendo gerada. Para se ter uma ideia, até a frieza dos indivíduos que retiraram na hora do nascimento aquela criaturinha do ventre materno tinha registro. Muitos casos falavam da frieza com que eram tratados por enfermeiras e médicos na hora que estavam, que é uma hora suprema. Para pensar, você está voltando para o planeta, numa configuração nova, aonde tudo ali está numa situação que, por vezes, porque às vezes a gente diz assim, desencarnar, não, mas o receio do desencarnar. Pare para pensar se você está numa situação melhor e aí diz assim, você vai reencarnar. Você diz, não dá. Vou reencarnar com quem? Já começa por aí, né? Não, fulano e ciclano, Deus é Pai. Já começa, também para a galera que está aqui embaixo, né? Vai ter que receber isso aí, meu Deus, só Jesus na causa. Né? Porque são dos dois lados. Aí imagina, você está vivendo aqui neste patamar, né? Vamos fazer uma comparação, dizer assim, você vai sair daqui e vai para uma região, e tem região muito complicada. É lá que você vai viver. Como a gente tem que dar graças a Deus, não é? É Paulo que orienta o apóstolo. Dê graças a Deus por tudo. Como a gente tem que dar graças a Deus. Dá uma olhada. É que a mídia pega 1 ou 2 casos, mas nós temos 10 conflitos armados no planeta, coisa que dura mais de década, onde as pessoas não vivem, tentam sobreviver, com a condição da tentativa da sobrevivência, com a dúvida se amanhã conseguirão ver a luz do sol. Então, olha como, né, as nossas expressões, se a linguagem influencia, olha os cuidados que a gente tem que ter em relação até mesmo a essas criaturinhas que estão chegando. Quantas colocações não limitam o indivíduo num processo de autossabotagem quando é dito para a criança, você é burra. Ele não sabe onde é que vai parar isso. E, às vezes, no ventre.
Às vezes não vende. Por isso, a responsabilidade de nós procurarmos... Por quê? Porque é caridade. Fazer caridade não existe bolso cheio, não existe conta bancária recheada. Fazer caridade é a expressão do ser na sua própria existência. É uma postura, não é um simples momento. Eu vou lá no KSSF dar passe. Ótimo, o KSSF vai nos estimular a esses processos. Mas não é no KSSF apenas, é a saída daqui do KSSF, e a sua continuidade é que faz a diferença. Aqui a gente recebe direcionamento, oportunidade de trabalho, de colaboração, etc. Não é verdade? A gente vai lá na cantina e hoje tem feijoada aqui, vamos fazer um marketing, e aí a gente... Nós estamos colaborando. Ok, sem problema. Mas é daqui para fora, não é? É na hora que a gente chega no lar, se é que nós vivemos acompanhados, nós vivemos numa estrutura onde estamos sozinhos, aparentemente, não é? Mas nós temos uma vida de relacionamento. É onde um recurso dessa natureza faz a diferença na caridade, não é? O seu bom dia transforma vidas ou não? Pode ser comercial. Eu falo porque eu sou um cara que demonstra educação. Ok. Vale coisa nenhuma. Né? Só demonstração da minha polidez. Mas se eu desejar para você, ou você desejar para mim um bom dia, para que ele seja bom, com essa energia boa que você tem, e você tem e sabe que tem, não é? Transforma ou não transforma? Mas não transforma a pessoa só que recebe. Transforma quem emite. Porque quem emite somos nós. Então, a gente acha que faz o bem para o outro quando estamos fazendo para nós mesmos. Então, vamos, né, nos esforçar nesses aspectos, porque exige esforço. Mesmo diante de problema, então, não transmitir desequilíbrio através da palavra. Até porque a recomendação também de André Luiz, nesse livro, Agenda Cristã, que ele diz assim, o mal não merece comentário em tempo algum. Não comente o mal, porque quando se comenta o mal, se cria verdadeiras avalanches de energias desequilibradas, contaminando pessoas. Você viu o que aconteceu? Pronto. Não, porque aí cabeças rolaram. Pronto. Vai estimulando o outro. Não quer dizer que a gente viva desinformado, desinformada, mas tenhamos o bom senso de entender que a informação que está vindo daquela empresa ou das empresas tem o viés daquela empresa. Ela tem o viés daquela empresa. Os interesses daquela empresa. A gente tem que ter bom senso em relação. E se a coisa é grave, qual é a nossa postura? Oremos por essas pessoas. Oremos por elas. Porque se a gente não pode resolver o problema do mundo, a gente pode ajudar o mundo não sendo mais um problema. Por isso que é importante também verificar o respeito às dores alheias. Cada pessoa carrega dificuldades, enigmas e dores. Não é justo aumentar o peso do próximo com queixas, aspereza ou maledicência, porque são verdadeiras nuvens escurecidas, que são efeitos negativos da má expressão. A queixa desencoraja, a aspereza fere, a maledicência confunde, e a expressão mal conduzida nos afasta da verdade e das bênçãos do amor. Por quê? Porque nós criamos barreira. Nós criamos barreira energética. Então, começa a se formar um verdadeiro escudo em nós mesmos e o que vem de coisas positivas bate e volta. Bate e volta. Eu não sei o que acontece. Se chover dinheiro, cai um cofre na minha cabeça. E na hora que eu abrir, está cheio de conta para pagar. Com o meu nome, o que é pior. Veja, a gente tem que... A recomendação foi de quem? É do Espiritismo? Não, foi de Jesus. O que ele falou a respeito? Vigia e ora. Presta atenção. Olha as coisas de ângulos diferentes. Se vigie.
Até porque, quando nós fazemos isso, é responsabilidade que é nossa pelo controle interior. Coragem para dominar sentimentos e desejos descontrolados, porque a palavra revela paixões ou revela virtudes. Tem mais, ela é força construtiva ou destrutiva, fazendo o quê? Destrói ou edifica, abala ou restaura, fere ou consola, e os elementos essenciais. Voltando para a lição 43 de Emmanuel, quando ele diz expressão, maneira e voz, dizendo que, se não cultivados, perde-se oportunidades de crescimento, entendimento e elevação. Ele está falando só desse recurso. Imagine quando nós nos analisamos como um todo, se nós podemos ou não podemos fazer diferença no planeta. Aliás, segundo a gente sabe, nós reencarnamos para isso. Nós não viemos passar férias aqui. Até porque escolher aqui para passar férias faça meu favor, né? Tendo Júpiter, né, que o Bernard Palissy disse para Kardec, que em Júpiter, numa das dimensões de Júpiter, primeiro que você vive de 400 a 500 anos, segundo você desencarna, não tem o período infantil, que não precisa de readaptação, e lembra-se de tudo aquilo que você foi dar continuidade na sua existência. O linguajar lá já está na condição da linguagem paralela, é pelo pensamento. Os animais preparam, cuidam da casa. Você está aqui, o Lulu está fazendo o seu almoço. Olha que beleza. Né? Ou então, é fantástico, fantástico. É outro patamar de existência. Lá você vê o Sardou, que foi médium do... Fazer uma propaganda em Júpiter, né? Vai que você desencarna no passe, aí você já vai para Júpiter. Olha que beleza. Aí o fato é que... Porque para desencarnar basta estar encarnado, segundo se sabe. Aí o fato é que linguagem do pensamento, lá se volita, não se anda mais, né? Então, comunicação via mental. E o Sardou, que era médium da Sociedade Espírita de Paris, fundada por Kardec, né? A tal da Casa Máter do Espiritismo, a primeira casa do Espiritismo, recebeu pelo Bernard Palissy, que foi um goleiro da Idade Média, que era espírito desencarnado, recebeu a fachada, você encontra até isso na Revista Espírita, ou então na internet diretamente, a fachada da casa do Wolfgang Amadeus Mozart, tá? Mozart, o compositor lírico, e tem a fachada da casa dele, onde plantas e flores fazem notas musicais ou instrumentos musicais. Tudo isso você encontra em Júpiter. Não perca o próximo voo, KSSF Júpiter. Você será muito mais feliz. Beleza. Está preocupado? Não? Não se preocupe que domingo não é dia de desencarnar. Dia de desencarnar é como o dia de dieta, na segunda-feira, que nunca chega, porque a gente vai postergando esses processos. Não é fato? Por isso que, em matéria de comunicação, a orientação de Paulo de Tarso, apóstolo chamado dos gentios, diz assim: equilíbrio, nem doce demais, nem amarga em excesso. Está dizendo o quê? Seja natural. Não dá para eu chegar aqui com toda essa italianice que eu herdei da minha árvore genealógica toda, e chegar aqui e dizer: meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos. Primeiro que eu vou botar você para dormir, não é? E depois eu vou justificar que vocês estão perturbados, não é? E dormiram porque estão perturbados, não sou eu que sou monótono. Situação número 1. Não faz o menor sentido, porque a tua personalidade, a beleza está na expressão de quem você é, não é verdade? Então, só que há que se expressar com determinados cuidados. Nem doce demais, nem amarga em excesso. Porque não é a pessoa, não é? A sua expressão é você, por inteiro, etc. Aí, também, nem branda ao ponto de gerar insegurança, nem áspera ao ponto de quebrar simpatia. Então, ele nos traz uma conclusão que o Emmanuel pega sabiamente em Tito, conforme a gente colocou, dizendo: ideal é linguagem sã e repreensível, de forma que o interlocutor não tenha nada de mal a dizer. Que seja uma linguagem
pacífica, que seja uma linguagem de paz. E por falar em paz, muita paz a todos.